através do dia do seu nascimento, você encontra o nome do seu anjo, a categoria na qual você pertence e como é que você pode fazer essa ligação angelical. E você pode usar o nome do seu anjo, como o Giannichini comentou, que ele sabe o anjo dele direitinho, e você consegue ter essa proteção. E o anjo, ele nos proporciona uma orientação através do quê? Da intuição. Parece que tem alguém falando com a Parece gente. que tem alguém falando com você. Você fala assim, você não precisa ouvir. É uma coisa mental, dentro da sua cabeça. Você sente assim, não vou seguir aquele caminho hoje e alguma coisa acontece. Agora, melhor intuição é a intuição de mãe. Diz que mãe tem 2 anjos da guarda, não é nenhum só para proteger os filhos, né? Tô de plantão. De plantão. A gente foi para as ruas para saber a opinião das pessoas, de vocês aí, né, a respeito de anjo. Porque tem cada história. Quer ver, Rodolfo? Eu acredito sim que, eu não acredito naquele anjo de asinha, né? Eu acredito no anjo da guarda que Deus constitui no momento que você mais precisa na sua vida. Eu penso que só Deus mesmo para proteger. Eu acho que não existe esse negócio de anjo da guarda. E quem acredita, acredita. E eu acredito. É ele que protege a gente, protege ela quando vai para a escola, ela quando vai trabalhar, a menina quando está em casa também, tá com alguém tomando conta. Então, se não fosse o anjo da guarda, a gente não seria nada. Meu anjo da guarda é o São Jorge Guerreiro. Eu peço muito a Deus que envie esse anjo, que me abençoe, que siga meu caminho, que na verdade ele preencha tudo meu. Então eu converso com ele várias coisas assim. É quase como um amigo, né? É verdade. Querido. E é um amigo, né? Eu lembrei de uma coisa que eu falo muito. Para a Cabala, Deus é pressão. Quando você está com um problema, desempregado, passando por um problema gravíssimo de saúde, você não tem que recorrer, pode ter certeza, essa sua pressão que você está passando na sua vida física, Deus também está sentindo pressionado. Então ele vai enviar, porque os anjos têm poder que provém de Deus, ele envia os seus anjos da guarda e vai fazer com que as coincidências comecem a acontecer na sua vida. E, de repente, você se vê um amigo ligando, falando, você não quer trabalhar em tal lugar? E as coisas começam a acontecer. Eu digo o seguinte, não perca a esperança, Ana. A esperança ela é a última que morre. E você que está passando por um problema, que está assistindo a gente, está em casa ou no hospital, tenha fé, porque Deus, Jesus e os anjos da guarda vão te orientar com certeza para o melhor caminho. Olha, eu tenho, inclusive, uma senhora, eu preciso ir para o intervalo comercial, mas eu quero conversar com você com 2 coisas. Tem uma senhora que falou com a gente, que inclusive descreve o anjo da guarda dela numa situação dessa, no hospital, ela viu o anjo da guarda. E outra coisa que eu quero saber, para você pensar agora, que a gente não combinou nada aqui antes. Ontem eu olhei no Fantástico a Rosiane, a ex-primeira-dama, dizendo a respeito daqueles rituais cabalísticos, não, aqueles rituais de magia negra que eram feitos lá no Palácio do Planalto. Eu queria saber de você que correlação existe, né? Se a força a favor existe, a força contrária provavelmente existe também. Eu vou voltar logo depois do intervalo. Tem tanta gente ligando aí para saber como é que faz a conta, né? A correlação, para saber qual é o anjo de cada um, né? Eu vou te dar já já. Mas antes nós vamos escutar que a gente descobriu uma história muito interessante, que é da Liette Pedro, ela é cabeleireira. Aí ela teve um problema sério, teve uma gravidez tubária. E a Liette corria risco de vida e tudo. E no corredor do hospital, ela conta uma história que eu queria que você visse. Rodolfo. Eu era jovem, não acreditava, achava que as coisas aconteciam por acontecer. Só que eu tive uma gravidez tubária, eu fui internada, eu estava na praia com meu irmão, aí eu tive uma dor muito forte na barriga, fui para casa, minha mãe me deu um monte de remédio para fígado, e aí minha barriga começou a crescer, eu fui para o hospital. E aí me levaram para uma sala onde eu desmaiava, acordava. Aí eu vi muita gente entrando e o médico falando assim, tem que operar, é uma gravidez tubária. Eu estava deitada e eu vi vindo um homem de branco, muito alto, muito bonito. E falou assim para mim, Liette, fica calma, não é a sua hora. E o médico veio para me confortar. Aí botaram um elevador enorme, onde entra a maca. Minha mãe ficou do lado de fora com esse homem. Ele ficou assim de braços cruzados, minha mãe ao lado dele e nós subimos para a sala de operação.
Quando eu acordei, no dia seguinte, parecia um time de futebol. Tava todo mundo, os meus amigos todos, esperando acordar para falar comigo, aquela coisa. E aí entrou o médico, o anestesista, o enfermeiro, todo mundo cuidou de mim, porque foi uma coisa assim muito rápida e todo mundo teve um carinho muito grande por mim naquela hora. Só que o homem que veio me confortar, que foi o que mais me deixou tranquila, não veio. Eu pedi pra minha mãe, mãe, cadê aquele senhor, aquele homem, um alto, loiro, de olhos verdes, aquele médico bem branco que estava conversando comigo e com a senhora na porta do elevador quando eu estava subindo? Minha mãe falou assim, Liette, não tinha ninguém, só estava eu e a enfermeira. Falei, mãe, então chama a enfermeira. Aí ela foi, chamou a enfermeira. A enfermeira estava saindo de plantão. Ela falou, fala, meu amor, o que é que você quer? Eu falei, só quero saber uma coisa, quase não conseguindo falar direito, né? Aquele médico que estava ao lado da minha mãe quando nós subimos na maca, que veio conversando o corredor inteiro comigo, quem é esse médico? Não, Liette, só estava eu e sua mãe. Logo depois de muitos anos, eu tive um tumor no ovário. E aí eu fui num centro, era um centro espírita de mesa branca. E aí lá eu vi uma imagem de anjos, de arcanjos, e eu vi esse homem, que era o arcanjo Rafael, o anjo da cura. E aí eu tive certeza que era ele. Que legal. Eu fico arrepiada quando eu escuto as histórias, assim, realmente eu fico emocionada. Quer dizer, existem algumas pessoas que já viram. Eu sempre, assim, como pesquisadora, eu digo assim, e como pesquisadora, não, pelos olhos físicos, não, pelos olhos da alma, pela terceira visão, sim, você vê, você sente, você pode conversar, a pessoa é além da imaginação. Ana, aconteceu uma coisa assim, em 2010, no dia 3 de janeiro, eu tive de repente me bateu um sono, mas eu não estava com sono, eu deitei. E eu fui para um lugar, parecia que eu estava num filme em 360 graus, eu me vi tudo aquilo desmoronando, caindo, aquela coisa toda, uma sensação horrível, as pessoas correndo, com as roupas rasgadas, falando em francês, aquela correria, os prédios desabando. Você fala assim, Mônica, você viu? Eu vi Nossa Senhora desse lado e do outro que tinham 2 anjos, falando, Mônica, filha, desfia o terço, reza muito, vai acontecer uma grande catástrofe. E, nossa, quando eu falo, eu fico emocionada, chega até a tremer os lábios. E reze muito, jejue, faça orações com o seu grupo, porque eu tinha um grupo de orações, faça com esse grupo de orações as orações, vai acontecer uma coisa terrível. Filha, uma semana depois, teve do Haiti, o tremor. Assim, eu falei, meu Deus do céu, era isso. Quer dizer, nós vemos com os olhos da terceira visão, e eles estão sempre comunicando com a gente agora muita coisa só com a oração, porque a oração, ela limpa a alma, ela tira do subconsciente essas coisas que você fica remoendo a troco de nada. Tem gente que só pensa coisa ruim, não pode trazer coisa boa. Tem que para o anjo atuar, nós temos que estar com uma hora. Ana, filha, pensa, todo mundo passa por problema, só não tem problema quem está no cemitério. Todo mundo tem problema, seja pequeno, seja grande, mas tudo tem seu tempo para resolver. No ano passado, inclusive, a gente trouxe aqui um advogado carioca chamado Pedro Siqueira. E ele tem um dom. Ele reza o terço todos os meses numa igreja aqui no Rio de Janeiro, e durante a reza, ele recebe mensagens de Nossa Senhora. E o Pedro tem, assim, ele tem feito algumas revelações durante esses momentos. E ele veio aqui conversar com a gente, e no meio da nossa conversa nós falamos ele falou do anjo da guarda dele, quer ver? Volta. O anjo da guarda, ele não se comunica com essa voz no meu coração. Eu o ouço na minha cabeça, eu o vejo aí sempre em detalhes, ele não é como ela que vem nessa redoma, que às vezes eu vejo, às vezes não. Ele sempre, quando ele se faz presente, eu vejo claramente. Você conhece o seu anjo da guarda pessoalmente? Pessoalmente. Caramba, que legal isso. Que bom, quer dizer, pessoalmente. E como é que é o seu anjo da guarda? Meu anjo da guarda... Você fica imaginando como é que é o anjo da guarda da gente. Pois é, eles todos assim, é curioso até falar isso, né? Já me foi perguntado assim, mas eu tenho um anjo da guarda? Eu tenho um anjo da guarda? Não, todo mundo tem um anjo da guarda. E... eu acho curioso aqui, vou até pedir licença para minha esposa e vou contar, porque nós
quando ela estava tentando engravidar, nós não sabíamos que ela estava grávida, paramos, porque a família dela é de São Paulo, paramos em Aparecida do Norte, que a gente adora, né? Quando nós ajoelhamos em frente à imagem, se pôs em pé ao lado dela, um homem muito grande, assim, com a pele reluzente de luz. Ao lado de Nossa Senhora? Ao lado da minha mulher. E eu tô acostumado a vê-la em casa, o anjo dela, o meu anjo. E, né, tô acostumado a vê-los em casa, transitando, sim. E aquele eu não reconhecia. Eu falei, mas quem é esse daí? Que eu não sei quem é. Aí eu falei para ela, bom, tem um anjo, porque ele se parece com os anjos que a gente vê, que tá ao seu lado aí em pé e eu não sei quem é. Aí ele falou comigo, ele falou, não, eu não sou o anjo dela, não sou o seu, eu sou um anjo da guarda do menino que está no ventre dela. Aí eu virei para ela e falei, você está grávida? Ela falou, tô grávida, tá grávida. Aí nós fizemos o teste de gravidez, ela estava grávida mesmo. Que a mulher, você viu? Ele soube que a mulher estava grávida porque tinha um anjo da guarda. Ele tem uma cara boba, né? Ele é uma pessoa de paz. Quer dizer, toda pessoa que tem... É interessante, eu vi o depoimento dele, toda pessoa que estuda o anjo da guarda, propaga a... Proteção espiritual. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que nos fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhe demos a necessária importância, oferece-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Allan Kardec. Então, quem estiver mais receptivo, recebe a mensagem sem perceber, porque eles colocam o pensamento deles no intervalo. Quando termina o pensamento nosso, antes de começar o outro, é inserido o pensamento deles, dos bons espíritos, também dos maus. E aí uma pessoa pega e fala uma coisa pra gente, a gente às vezes não dá valor, e é um conselho importantíssimo de um mentor que vai evitar aquele mesmo aprendizado através de um sofrimento muito difícil. Quando a gente fecha muito a consciência aos bons conselhos, à razão, o sofrimento vem nos ensinar. Um recado muito importante para você, do Emmanuel, o espírito mais evoluído que se comunica pelo espiritismo. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designa esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, mentor espiritual, e nos ciclos protestantes por manifestação do Espírito Santo, né? Anjo da guarda. As denominações apresentam interesse secundário, não importa muito. Semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero, vital. Eles nos ajudam em tudo. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. Entenda bem, em várias expressões, de várias maneiras eles podem nos ajudar. No momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto que se encontra no mundo para aprender, e não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse texto e outros vão estar embaixo do vídeo. Então nós somos alunos, aprendizes, e nossa tarefa é evoluir, desenvolver a inteligência e a moral. Os problemas são para isso, nos auxiliar a desenvolver a inteligência e a moral. O conhecimento do anjo da guarda, existe um termo específico chamado Angelus Interpres. Ela vira uma intérprete do anjo da guarda para poder orientar as pessoas. É o que eu faço o dia inteiro, né, em casa, sempre dando uma orientação, um recado de tudo passa. Como já dizia Chico Xavier, tudo passa. Tudo acontece também na hora certa. Inclusive eu soube que os seus livros, né, tanto os anjos cabalísticos quanto a magia dos anjos cabalísticos, você recebeu como se fosse... Como fazia o Chico, enfim, você teve alguém te contou isso e você foi escrevendo. Eu fui numa senhora em 86, eu desesperada, ela falou, não se desespere, você tem um anjo da guarda e ele tem um nome. Eu falei, meu anjo da guarda tem um nome? Falou, tem o nome dele, é Rafael. Eu falei, além de doida a senhora, meu anjo vai ter um nome desse. Eu comecei a dar risada. E a partir daí eu fui pesquisar, depois eu recebi uma orientação, até a capa foi através do anjo da guarda que me deu.
E tudo que está escrito nesse livro foi baseado nessa orientação, como se fosse um ditado, né? Eu escrevi esse daqui, eu nunca imaginei que ia vender esse livro, Ana.